A paz, Senhor, irmãos, aqui quem fala é o Mano WD. E é um privilégio estar com vocês aqui nesse dia. Perdão, eu ia falar nessa noite, só que eu tô acostumado a pregar de noite. E aqui, a palavra de hoje se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: a vocação de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai pregar contra a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. A fuga de Jonas e o seu castigo. Porém, Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava ao ponto de quebrar-te. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seus deuses, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos porque vinde e lancemos sorte, para que saibamos porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Então disse-lhe: que te façamos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que é por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como tu aproveu. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Essa aqui é uma das, eu acho, histórias mais famosas da Bíblia, que é Jonas, o capítulo 1 inteiro de Jonas, que é Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 17, que fala da desobediência de Jonas, o que Jonas fez. E a vocação de Jonas, eu acho isso muito, não é curioso, é intrigante, mas todos nós temos uma vocação. Em Cristo, todos nós temos uma vocação. Com o Senhor, todos nós temos uma vocação.
Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito, todos nós. Então, esse mundo inteiro tem um propósito. As pessoas, cada pequena pessoa nesse mundo tem um propósito. Eu tenho um propósito e você também tem. E o propósito de Jonas, que o Senhor falou com Jonas, o propósito dele era pregar em Nínive. Então o propósito de Jonas era pregação. Ele tinha que pregar. O Senhor falou: pregue, quero que você pregue. E Jonas: não, eu não quero pregar. Para Nínive, um povo que está tão corrompido que a sua malícia chegou ao Senhor, onde que eu vou pregar com um povo desse? E ele vai embora, ele corre, ele tenta se esconder de Deus num navio, no mar. E eu até penso, não, mas Jonas foi meio louco, né? De correr para um navio no oceano, onde o Deus que pode controlar tudo podia mandar uma onda para engolir o navio inteiro. É um local mais provável de morrer no mar. Então, só que ele tentou pegar um navio para ir para o continente, para a cidade mais longe possível. Uma cidade que ficava mais distante possível, que ele achava que o Senhor não estaria lá. Só que Deus, ele está no mais alto monte e no mais profundo vale. O Senhor nos encontra, não importa o local. O Senhor nos encontra, não importa o estado. O Senhor nos encontra, não importa o que. E eu estava num dilema, porque Jonas desobedeceu a Deus. Isso aqui é uma clara desobediência. E quantas vezes nós desobedecemos ao Senhor? Torno a repetir. Quantas vezes nós decepcionamos? Quantas vezes nós entristecemos? Quantas vezes nós desobedecemos a Deus? Mantendo um relacionamento errado, mantendo um pecado escondido, mantendo amizades erradas. E eu estava num dilema, sabe? Eu estou num dilema porque eu tenho amigos. Mas os meus amigos, eles creem em Deus, só que eles não vivem para Deus. As pessoas que aceitaram Jesus, mas não vivem para Ele. E eu estava pregando o Evangelho, só que geralmente eles não vão para onde eu prego. Também eu nunca propus, porque eu admito, é o meu círculo de amigos mais íntimo, mais próximo. E aí, eu não sou diferente do que eu sou aqui com eles. Eles sabem, não gosto de palavrão, eles xingam muito, não gosto de palavrão. Eu até falo, não é pra xingar, tanto que virou até meme lá no nosso meio. E aí, o Senhor foi me falando e foi sempre martelando na minha cabeça essa ideia: a roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores. Você é cristão, olha onde você está sentado. Olha onde você está sentado. Você não é melhor que eles, mas você é pior. Não que isso aí o Senhor não estava falando, mas isso aí eu aprendi isso, eu entendi isso. Eu sou pior do que qualquer um dos meus amigos. Eu sou tão ruim quanto qualquer um dos meus amigos. E aí, o Senhor foi me falando, na palavra: bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Então, eu não tô falando, vou excluir meus amigos porque eu sou melhor que eles, porque eu sigo a Deus e coloco ele no princípio da minha vida. Uou! Não, não é isso. Mas o ideal é que eu chegasse ali, botasse a Bíblia em cima da mesa e perguntasse: gente, vocês querem ouvir uma pregação? Vocês querem ouvir? É a primeira vez que eu vou pregar pra vocês. Vocês querem ouvir? Se eles falarem não, aí pra mim acabou. Aí já é uma confirmação com o Senhor que não é, acabou, vai embora. Porque, por que eu falo isso? Eu não vou citar o nome de ninguém aqui, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. São um grupo de 9 amigos, né? Somando todo mundo. E aí, tem meninas e meninos. 8, 9 pessoas, se eu não me engano. E aí, eu não tenho coragem de chegar lá no meio e, gente, vocês querem ouvir uma palavra? Eu não tenho essa coragem. Porque foram 3 anos da minha vida construindo a intimidade com essas pessoas. 3 anos conversando, quando eu ainda estava no pecado, quando eu ainda não era convertido. E eu, antes de conhecer a Cristo verdadeiramente, era uma pessoa igual Jonas. Eu fugia do propósito, eu fugia do chamado de Deus, eu fugia do que Deus tinha para minha vida. E eu fugia isso como? Com a pornografia. Antes eu falava um monte de assunto imoral com eles. E eles também, a gente ficava lá. E aí eu mudei. E aí, desde que eu mudei, eu li Salmos 1. Essa ideia ficou martelando na minha cabeça. Sai do meio, sai da roda. Não, e tipo assim, não que eu continue falando nada, não. Nem participo mais das conversas, mas eu fico lá no meio só sentado. Então, e se eu não tenho coragem de pregar para as pessoas que eu sou mais próximo, eu sou covarde, eu sou medroso. E medroso não é do reino do céu. Como assim eu prego para outras pessoas que eu não tenho menos intimidade? Então eu sou um com outras pessoas e outro com as mais próximas? Eu sou um na igreja e outro lá fora? Então não, eu vou pregar. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou pregar para eles. E vai ser um privilégio poder falar de Deus. Vai ser um privilégio poder falar do meu Senhor. Vai ser um privilégio poder falar do que Ele fez na minha vida. E talvez eu perca algumas amizades. Talvez as pessoas me afastem. Vai ser do propósito de Deus. Eu vou fazer o propósito dele, o desenrolar vai ser com ele, não vai ser comigo. Porque a minha intimidade com o Senhor está sendo afetada por conta disso. Então, e a intimidade com o Senhor é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. É meu Deus, é meu Pai, é meu tudo. Então, é tudo que eu tenho. Eu não tô nem aí se eu tenho um celular, se eu tenho um fone, se eu tenho dinheiro. Eu tenho que ter palavra, eu tenho que ter Bíblia. Eu tenho que ter intimidade com o Senhor. Eu não quero só deixar a Bíblia fechada e pra alguém chegar em casa: olha, você é cristão? Sou. Ah, não, beleza. E eu olhar pra dentro de mim e tá vazio. E pegar, olhar pra mim e falar: pô, essa Bíblia tá aí, eu não abro ela faz quantos meses? Então, eu quero ser um cristão que abre a Bíblia todo dia. E é moldado, e é reformado, e é construído pela Bíblia todos os dias. Eu não quero ser como Jonas. Eu não quero ser como o primeiro início de Jonas. Eu quero ser como o Jonas depois de ter sido engolido por esse grande peixe. Eu quero ser como o Jonas que foi
moldado, que foi transformado. Nós temos que ser como Jonas, depois do arrependimento, que ele corre para pregar para Nínive. Ele prega que Nínive está pronta de ser destruída por conta de suas maldades, por conta da perversidade, por conta da corrupção, por conta de todos os pecados. Então Nínive se arrepende. E esse arrependimento salva Nínive. E o arrependimento, ele é um sacrifício que a gente faz ao Senhor. Não é, toma aqui, Senhor, um sacrifício meia boca. Um sacrifício manchado, um sacrifício defeituoso. Eu vou pecar para poder depois pedir perdão. Não. Irmão, eu tô cansado. Eu tô cansado. Eu tô aflito. Eu tô oprimido. Mas eu ainda tô de pé. Eu posso estar morrendo. Eu posso estar ferido. Eu posso estar abatido. Mas eu ainda tô de pé. Quando o inimigo pensar, será que aquele ali eu já derrubei? Deixa eu lá ver. Ele vai me encontrar continuando lutando contra as forças dele, contra as forças do maligno. E quando o Senhor voltar, eu creio que ele dirá que pra mim que eu lutei até o final. Porque nem que eu tenha que lutar minha vida toda, eu não vou cair. Eu posso pecar, eu posso errar, mas eu vou pedir perdão. Porque eu sou falho, porque eu sou o pior dos homens, porque eu sou o pior. Porque eu, dentre todos esses pecadores, fui resgatado, fui remido, fui salvo. E o mesmo que ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de qualquer um. Basta a pessoa querer mudar de vida, abrir o coração e ele entra. Ele entra. Porque o nosso Senhor é real. Porque o nosso Senhor é Deus. E eu não canso de bater nessa tecla, intimidade com Deus. Intimidade com Deus parece bonita a palavra, né? Mas como você se torna íntimo de alguém? Conhecendo mais aquela pessoa. Buscando mais aquela pessoa. Adorando mais aquela pessoa. Não adorando, tá? Eu falo no sentido de Deus mesmo. Mas amando mais, passando mais tempo, buscando. Por isso eu me tornei tão íntimo desses amigos. E esses amigos para mim são irmãos. São irmãos e irmãs. Então, me dói muito ter que desfazer. Se eu tiver que realmente abandonar essas amizades, vai ser muito triste. Eu queria mantê-los perto de mim, porque são realmente como irmãos e irmãs. 3 anos de convivência, conversando, brincando, indo na casa do outro, achei muito legal. Então, e depois que eu me converti, ficou melhor ainda, ficou muito mais legal ainda. Então eu gostei muito. Então eu vou anunciar para eles. Eu vou falar para eles de Cristo, eu vou falar para eles do Deus que mudou a minha vida. E o resto o Senhor faz, porque eu pedi perdão pelos meus pecados. Eu não vou ficar me martirizando por conta disso, porque os meus pecados eu sei que já foram entregues na mão do Senhor. E o sangue dele paga a minha dívida, e o saldo é 0. E eu não quero ser como Jonas, e eu espero que você também não queira. Que você se transforme, que você seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. E que toda honra e toda glória seja dada ao Pai. Eu tô meio atrasado, hoje ainda vai ter 2 vídeos, porque eu não tinha conseguido gravar ontem, porque ontem eu acordei aqui, eu tava quase caindo no chão, porque eu nadei tanto, passei mais ou menos mal ali depois que eu saí do clube.
dormi uns 30 minutos, peguei aqui, cheguei, depois eu dormi ajoelhado, pra você ter noção. Eu fui orar e eu não estava bem com Deus, e eu fui ajoelhar aqui, eu fui orar, e a mente foi pensando em outras coisas. Eu peguei, bateu um sono, eu dormi ajoelhado, acordei de novo, estava ajoelhado, peguei, levantei, com a minha mãe me chamando, desci lá embaixo, jantei angustiado, voltei aqui para cima, pedi perdão para Deus por não ter conseguido fazer o devocional direito. E aí eu peguei, fui dormir, eu acordei hoje, eu ainda estou angustiado, então ainda estou meio, mais ou menos, mas eu agradeço a Deus por ter levantado. Agradeço a Deus, e eu vou colocar essas coisas tudo em dia, porque é um privilégio poder falar do meu Senhor. Então eu tenho que agir mais como se realmente é um privilégio, então que o meu prazer esteja nisso. Então, meus irmãos, vamos orar na palavra, porque faz muito tempo e eu tenho que criar esse hábito de novo. Eu tenho que voltar para o prumo. O caminho de Deus estava reto, estava aqui, e eu fui meio que para lá. Então eu tenho que continuar reto. Tenho que dar a volta e vai reto, porque eu não posso viver sem o Senhor. Não consigo viver sem o Senhor. Minha vida sem o Senhor não tem sentido algum. A vocação de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Senhor, meu Deus, Pai, nós fugimos do propósito como Jonas, Senhor. Quantas vezes nós fugimos do propósito como Jonas fugiu? Eu te peço perdão, meu Deus. Eu te peço perdão, meu Pai. Senhor, nós precisamos da Tua presença, nós queremos tornar a Tua presença, nós não queremos nos esconder do Senhor, nem fugir do Senhor. Deus meu, quem somos nós para julgar uma pessoa? Quem somos nós para julgar os outros? Nós não somos ninguém. Nós somos pobres, miseráveis. Nós não somos nada. Senhor, eu peço que tenhas misericórdia da minha alma, da alma dos meus irmãos, da alma de cada um que está assistindo essa pregação. E Deus, eu escolho o Senhor. Todos os dias da minha vida eu vou escolher o Senhor. Somente o Senhor. E nada que me afaste do Senhor vai permanecer na minha vida. Sejam coisas, pessoas, ações, pecados escondidos, nada. Nós confessamos diante do Senhor. Pai, sonda o meu coração, sonda os nossos corações, Senhor, e mostra a nós os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Ajuda-nos a melhorar, Senhor, pois nós precisamos do Senhor, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus meu, salva-me, ajuda-me, pois eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ser tão bom para conosco em todos os momentos. E muito obrigado por essas pessoas que vão assistir esse vídeo. Abençoa a vida de quem pôde estar aqui e daqueles que não estão também. Louvado seja o nome do Senhor, pois só Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. A paz, Senhor, irmãos. Aqui quem se despede de vocês é o Mano WD. E que não seja feita a minha, nem a tua, nem a nossa vontade, mas a vontade de Cristo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.